Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Essa é a última entrevista do ano de 2024 e nós gostaríamos de agradecer a todo mundo pela companhia e pelo incrível ano. E também gostaríamos de desejar a todo mundo um excelente, felicíssimo, pleno de saúde, amor e alegria a todo mundo no ano de 2025. Agora vamos à entrevista. A Jaqueline mora em São Paulo. Ela é professora de educação inclusiva e especial. Desde criança, ela tenta entender o que acontece com ela. E quando ela tinha 35 anos, ela ouviu uma voz dizendo: "Você quer saber? Então vai saber." E foi aí que ela se lembrou de uma EQM que teve aos 7 anos de idade. E não é só isso. A vida dela foi sempre recheada de experiências muito profundas, incluindo uma segunda EQM. Vocês não podem deixar de conhecer a impressionante história da Jaqueline. Vamos nessa? Como temos feito, dividimos a entrevista em 2 partes, sendo que ambas estão sendo publicadas hoje. Na primeira parte, ela nos conta sua primeira EQM e na segunda parte, ela nos conta sua segunda EQM, outras experiências muito profundas e também responde às nossas perguntas. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Jaqueline, bom dia. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências também muito importantes e interessantes. Gostaria, por favor, que você se apresentasse, pode falar o que você faz, de onde você está falando também, e nos conte tudo, em todos os detalhes que for possível. A palavra está com você. Muito obrigado desde já. Bom dia, Carlos. Meu nome é Jaqueline, eu sou profissional da área da educação especial inclusiva, estou falando da cidade de Cotia. Eu entrei em contato com o canal para entender o que me ocorre desde criança, né? Então, faz 2 anos que eu acompanho o canal, mas eu nunca tive coragem de entrar em contato por conta da timidez, ou porque eu queria entender mais também, né? A minha EQM eu vim lembrar após os 35 anos. Eu fiz um longo tratamento de saúde mental, da área da saúde mental, e numa indagação com Deus ou com o Criador, eu pedi uma ajuda e eu determinei para mim que era a última vez que eu estava pedindo daquela forma, porque o desespero era muito grande. Então eu ouvi uma voz dizendo: você quer lembrar, você quer saber, então você vai saber. Então eu senti o meu corpo afundando no travesseiro, na cama, e eu comecei a ter um relaxamento no corpo, e aí comecei a lembrar das coisas legais da minha infância. Eu lembro de muita coisa boa, bacana, alegre, e aí veio a memória, aos pouquinhos ela veio. Então, vou entrar na questão da EQM. Em casa, lá, tinha um tanque muito grande. O meu pai mexia com pesca, e tinha um tanque lá muito pesado, de pedra, e ele estava muito, como é que eu vou dizer? Falso, né? Ele estava balançando bastante. E eu fui lavar minhas mãos lá no tanque. Por mais que eu fui bastante lembrada para não chegar perto dele, eu cheguei e fui lavar minhas mãos lá. Então esse tanque, ele caiu em cima de mim, e foi num peso assim, até hoje eu lembro do peso do tanque, da dor dele caindo em cima de mim. E Quantos anos você tinha? Sim, foi por volta dos 6, 7 anos, não sei se era 8. Como eu era muito mionzinha, muito magrinha, né? Então eu lembro do meu porte físico, lembro de tudo. Então foi nessa primeira infância. E eu lembro de lutar com o tanque para levantar, e já vi que eu perdi a voz, perdi fôlego, perdi tudo, eu não conseguia. Fiz muita força, e aí comecei a ter já a respiração ofegante, e a respiração era muito forte. Eu tenho essa lembrança dessa respiração.
e de repente eu me vi lá em cima, num lugar totalmente, eu não vou falar branco, porque branco não chega à cor, é um lugar com uma luz muito forte, muito intensa. Eu estava na posição deitadinha, mas eu estava lá em cima. E aí, hora eu me assustava, hora eu me, eu me deslumbrava com aquele branco, com aquela sensação quente, quente e gostosa ao mesmo tempo, uma sensação muito boa. E aí eu percebi que lá em cima eu estava respirando bem, eu estava até com uma saúde boa, não sei, eu estava bem. Que eu me lembro de ter saúde frágil, né, na infância. E aí, de repente, me veio um homem, e eu olhei para esse homem e ele falava, assim, ele não falava, né? O pensamento dele chegava a mim de alguma forma. Olha, é a Jaqueline, o que ela está fazendo aqui? Jaque, tá? Então já veio de até o gestual, o corpo dele fazia um jeito, assim, sabe? Sabe, questionando, o que ela está fazendo aqui? Ela está aqui. E aí eu acho que eu me assustei com tudo aquilo e desci, meu corpo desceu. E aí meu corpo desceu lá para o chão, né? Lá para onde estava o tanque. E aí eu me vi de novo tentando levantar o tanque. Aí o meu bracinho caiu, ficou mole e caiu. E aí eu me vi lá em cima de novo. E esse homem, de novo, né, tentando me acalmar, ele estava assustado e curioso. E aí eu percebi que esse homem era muito conhecido. Eu não sei quem é até hoje, mas o meu físico, parece que conversava com o físico dele, eu não sei, então é muito complicado eu falar isso. Parecia que era algo muito íntimo, não sei dizer até hoje. E aí quando ele se aproximou de mim para me pegar, lá em cima eu não estava no chão, mas eu estava numa altura que eu estava deitada, então eu estava mais ou menos à altura da cintura dele, eu não sei, mas eu estava deitadinha, eu sei que eu não me levantava. Então, quando ele veio para tocar em mim, mexer em mim, apareceu um outro, e agora eu não sei, não vou falar ser, não sei até, não vou falar ser, apareceu e agora? Não sei o que eu vou chamar. Apareceu, eu vou falar como a minha infância, como a minha infância. Um homem muito alto, muito alto. E ele vestiu uma roupa, não sei se era roupa, muito branca, mas não era um tecido normal, era luz. Eu sei que eu fiquei admirando aquela vestimenta, eu falei, nossa, que é isso? E aí eu olhava para esse homem e eu não via o rosto dele, não dava para ver o rosto dele. Eu fiquei espantada, a hora também fiquei admirada, e eu senti uma tranquilidade, uma paz, uma curiosidade infantil, de falei, eita, o que eu estou fazendo aqui, sabe? Que legal! Mas ao mesmo tempo eu sentia um respeito, porque quando esse homem apareceu, o outro homem, ele se encolheu, ele veio para trás, assim, né? Veio para trás. E aí eu lembro de eu ficar admirando ele, tudo, e todas as situações acontecendo ao mesmo tempo. E aí eu reparei que na cintura dele tinha eu vou falar cinto, tá? Na cintura tinha algo dourado, algo que brilhava muito na cintura, e acima da cabeça dele, na testa, tinha também um arco que brilhava muito, o brilho era muito forte, e eu fiquei um tempinho olhando aquilo, né, achei diferente. E ao mesmo tempo, aquele primeiro homem ficava, e ela vai ficar aqui, ela vai ficar aqui, eu quero ela aqui. E aí eu já me animei, porque eu gostei do lugar, eu achei muito gostoso, e eu não sei por que eu achava tão gostoso aquele ambiente todo, porque hora me assustava, e criança, né, sei lá, fora do que a gente vê. E aí quando esse primeiro homem foi tocar em mim, e o outro ser não deixou, falou, não toca nela,
não é para tocar nela. E aí nisso eu desci novamente lá pro tanque, lá onde eu estava, e eu percebi que alguma coisa estava acontecendo comigo, e eu queria desesperadamente levantar o tanque de mim, ir para minha casa, ir para o meu quarto, eu não sei, chamar minha mãe, não sei. Só que aí eu subi novamente. E quando eu subi, eu pensei, olha, eu acho que eu quero ficar aqui em cima, eu tô subindo e descendo, né? E aí eu deitada, eu lembro também que eu lá em cima, eu via o meu corpo lá embaixo, no quintal, eu via. E aí eu lembro que, eu não sei como que eu estava deitada, eu via o meu corpo lá embaixo, eu fiquei me questionando, eu falei, ué, eu sou uma pipa? O que que eu sou? Eu sou uma pipa? Porque eu via uma linha, alguma coisa que estava me segurando, eu lá de baixo com eu de cima. Nossa, isso acabou com a minha cabeça. Eu falei, meu Deus, eu sou uma pipa, o que está acontecendo? E aí eu fiquei com medo de cair, de balançar, e eu tentava me manter firme de alguma forma, porque aquela linha me assustava. Eu fiquei, mas que linha comprida, que linha grande que me sustenta até lá em cima, né? E aí, nesse questionamento de pipa ou não, eu comecei a pensar, olha, tem alguma coisa errada, eu quero sair daqui, criança, né, com medo. E aí, esse ser grande, que ele era muito alto, ele veio com uma mão, a mão dele, ao mesmo tempo, era maior que o meu rosto, mas ao mesmo tempo encaixava na minha cabeça. Ele falou, calma, Jaqueline. Eu falei, ele me conhece, ele falou o meu nome. Ele falou, calma, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, fica calmo. E ele passou a mão na minha cabeça 3 vezes. E aí eu voltei lá pro quintal. Quando eu voltei pro quintal, veio minhas 2 primas, né? A gente morava tudo na mesma casa, a minha família era muito grande. Aí veio as 2, e aí eu tô observando as 2 vindo, aí elas vinham com uma roupa branca, não sei. Na minha cabeça, elas tinham trocado de roupa para vir me acudir, né, para me socorrer. Só que eu não tive mais lembrança lá de cima. A partir do momento que elas chegaram a levantar o tanque, eu não tive mais lembrança de nada. Então, depois dessa situação, eu olhava para as 2 e falava, nossa, as 2 demoraram para me atender, me socorrer, elas foram trocar de roupa, foi colocar roupa branca para me atender as 2, porque o primeiro ser que apareceu lá, o rapaz, o homem, a roupa dele não era tão branca, era um branco, normal, a vestimenta dele era comum, né, era parecido eu não sei dizer, ele vestia branco, mas não era tão brilhante quanto a do outro que apareceu depois, o homem alto, né? E para mim, as minhas 2 primas, a única coisa que veio na minha mente é que elas trocaram de roupa para me socorrer. E aí eu lembro delas levantar o tanque, e elas falaram, ei, Jaqueline, eu mais uma, hein? Poxa vida, eu lembro de ter sacudido as folhas, bebido água, que elas me deram água para tomar, e eu sentei e fiquei, o que aconteceu comigo? Por que elas demoraram? E essa foi a mais marcante para mim. Eu não lembrava disso, não lembrava. Eu vim lembrar aos 35 anos, depois de uma depressão muito profunda, tomei muitas medicações, a depressão, um dos motivos foi o questionamento da existência. Eu falava para o psiquiatra que eu não me encaixava, que eu achava que o mundo é estranho. Ora, acontecia coisas comigo que o psiquiatra olhava para mim e falava, eu não sei dizer o que, eu não posso te responder essas coisas que te ocorreram, e por isso que eu fui procurar. E aí ele colocou lá vários CIDs, um deles transtorno pós-traumático, ele colocou muitas coisas. E também para estudo de esquizofrenia e tudo mais, mas depois ele viu que não era, então eu fiquei 3 anos nessa luta para entender muitas coisas.
porque ao longo desse tempo me ocorreram coisas que eu não sei explicar até hoje. E aí, com essa medicação, com essa súplica de, olha, se eu não conseguir ficar normal, eu não quero mais existir. Se a minha cabeça não ficar... Eu falava que eu não estava boa, né? Se eu não ficar boa, meu Deus, eu não quero existir, porque tá complicado. Eu não entendo o mundo, não entendo o ser humano. Não entendo. Eu não gostava de sair, então, para mim, trabalhar era difícil, andar de metrô era difícil, tudo para mim era muito difícil. E aí veio essa depressão profunda. E aí veio a lembrança, essa voz veio me lembrar dessa EQM em questão. É isso. Deixa eu fazer algumas perguntas, depois a gente passa para as outras experiências, tá? Tá. A primeira coisa que me chamou a atenção no seu relato é o fato deste ser que te comunicou sobre a sua EQM, que trouxe a lembrança para você, ele tinha o poder de trazer a lembrança para você. E isso é uma coisa, não foi você que de repente se lembrou. Ele falou, você quer? Então toma aqui, você vai lembrar. Isso me faz pensar sobre outras lembranças que acontecem de voltar à nossa vida, até que ponto elas também não vieram por uma permissão, por uma determinação de alguém mais que esteja monitorando a existência que temos. Isso é um dado que me parece bastante importante. Então, Carlos, eu lembro da dor que eu senti quando eu pedi para me dar algum motivo para uma resposta por essa crise. E dentro de mim, vira e mexe, vinha uma lembrança, nossa, alguma coisa aconteceu comigo quando eu era criança. Mas por que eu não lembro, sabe? E isso era uma das chateações, não era nem o ponto central. Então eu lembro de quando eu estava na crise mesmo, lá deitada, porque eu ficava muito no meu quarto, muito deitada, e eu pedi, olha, se eu não tiver um motivo, eu não quero mais. E aí ele me deu a lembrança da infância, das coisas felizes, veio assim, aos pouquinhos, as festinhas, a reunião em família, sabe, e veio aos pouquinhos, até que chegou nessa EQM. Mas eu lembro dessa situação dele, olha, eu vou te dar uma lembrança, você quer lembrar por que você está aqui? Não sei, né? E eu lembro de chorar, eu lembro até hoje, eu me emociono demais, porque foi muito intimista, foi muito íntimo, e realmente me deu um motivo. Opa, peraí, tem alguma coisa, né? E realmente, parece que alguém tem o poder de liberar. Agora você falando, me deu a entender de que de alguma forma você tinha um verniz de lembrança de que algo tinha acontecido. Porque às vezes eu brincava, eu era muito livre, morava no interior, então a gente foi criado livre, né, na natureza, a gente brincava muito na rua, e vira e mexe eu sentava assim, nossa, eu tive um sonho estranho, ou alguma coisa aconteceu comigo, principalmente quando eu ia para eu ia muito para o fundo de casa, que tinha um matagal lá, e tinha um cantinho que eu já deitava. Era um cantinho meu que eu já deitava e ficava olhando para o céu. Eu ficava muito tempo olhando. Eu ficava, nossa, mas esse branco, essas nuvens, essa situação não é estranha. Mas eu nunca conseguia lembrar. E aí, geralmente, fala, deixa isso para lá, o céu é bonito mesmo, né? E aí, aquelas coisas de infância, olha, se eu tivesse asa, né? Mas eu nunca aprofundava, porque ou vinha alguma coisa para eu fazer, até depois de grande, no decorrer dos anos, toda vez que vinha essa lembrança, alguma coisa aconteceu comigo. Vinha um branco, vinha alguma coisa que eu não acessava essa memória de jeito nenhum. Aproveitando que você falou que você se deitava e olhava para o céu, você ainda olha para o céu de vez em quando? Olha, agora muito mais, assim. Uma das coisas aqui em casa quando o James Webb veio a funcionar, nossa, aqui em casa foi uma euforia, até hoje. Eu choro muito vendo as coisas lá de cima, né?
Meu marido também, a gente é muito fã de assistir as coisas do alto. E a gente veio morar no interior, onde a lua cheia é muito cheia, aqui é muito estrelado, o céu aqui é muito lindo. Então, e aí eu olho, nossa, às vezes eu me perco olhando, e, afinal, né, o que somos nós, né? A gente fica lá se questionando. Existe algum sentimento de saudades quando você olha? Existia muito, muito quando eu era criança, muito. Às vezes eu chorava, né? Saudade, eu olhava assim, eu já chorei, assim, indo no supermercado, nem lembrava disso. E às vezes eu olhava assim, eu chorava. Saudade, e não, eu chegava a sentir alguma coisa no peito mesmo. Sem saber por quê. Sem saber o porquê. Você disse que quando você subiu durante a EQM, você estava deitada lá em cima também. Deitada olhando para cima, certo? Isso. Porém, mesmo deitada olhando para cima, você enxergou seu corpo lá embaixo. Isso. Como? Devo concluir que, mesmo deitada, você tinha uma visão em todas as direções? Parecia que era isso mesmo. Eu não sei explicar. Isso era uma das coisas que me assustou lá, na época, me assustou. Eu questionava, mas como que eu estou olhando para cima, estou olhando para baixo, estou olhando para o lado, e estou sentindo, e outra coisa, porque lá embaixo no quintal era o barulho dos pássaros, barulho dos animais, e lá em cima era um silêncio, uma sensação de quentinho, e aí isso, nossa, eu ficava me questionando. Que outras sensações você teve lá em cima? Você teve uma sensação de paz e felicidade? Uma euforia, curiosidade, alegria. Nossa, eu queria saltar, pular por aquele lugar, porque parecia uma imensidão branca, eu queria explorar, só que tem depois daquela imensidão branca? Você sentiu algum tipo de familiaridade com aquele ambiente? Senti, eu senti. Mas eu tive medo desse sentimento, porque eu gostava muito da minha família, amo muito, eu volto para casa, eu fico, minha mãe vai chorar. Você comentou em algum momento que você estava querendo ficar lá. Então, como é que era isso? Você tinha esses dois sentimentos simultaneamente? Esses dois sentimentos, porque na minha cabeça, de criança, mas como que eu fico e deixo o meu corpo lá embaixo, ou eu tô lá embaixo? Quem vai resolver com a minha mãe, que eu pensava muito da minha mãe, quem vai resolver com a minha mãe? E, nossa, eu lembro de ter muitos pensamentos na minha cabeça pensa muito, até hoje, ela pensa demais. E aí aquele rapaz, ora ele queria muito que eu ficasse lá, e ora ele falava, espera, né, espera, o gestual, o corpo dele fazia isso, espera, né, só um momento. Ele estava esperando a outra pessoa chegar, talvez? Eu lembro desse homem olhar para o ser com o olho, eu vou falar que nem a gente fala aqui, um olhar comprido, um olhar, eu lembro do olhar dele olhando pro outro homem, né? Ele olhava assim, olhava para mim. Eu ficava, mas quem é essa pessoa que me quer tanto aqui em cima? Até hoje eu não sei. Não sei. Esse primeiro homem. E você se sentia tão criança lá quanto você era aqui? Ou lá você sentia que você entendia melhor as coisas? Lá eu sentia, eu era criança, mas eu sentia que eu tinha um entendimento. Eu tinha uma clareza lá. Mas eu estava respeitando a minha vez, ou o que eu era lá em cima. Eu tinha um entendimento de tudo lá, mas é estranho você falar isso agora. Eu tinha um lugar, vamos dizer assim, não tinha todo o entendimento, mas eu sabia o que era aquilo, mas parecia que eu estava esperando alguém ou esse ser liberar alguma coisa para mim, não sei dizer. Dá a impressão de que você naturalmente se incluía numa espécie de hierarquia? Porque eu lembro o primeiro rapaz, olhar para ele, olhar para mim, aí eu lembro de eu também esperar alguma coisa, sabe? E agora, o que vai acontecer? Eu quero levantar, eu quero correr. Eu lembro que eu queria correr lá em cima, muito, queria correr, queria brincar, era isso.
Seria correto você dizer que este primeiro homem tinha alguma função de cuidar de você? Não sei dizer se o primeiro tinha essa função, não sei. E o segundo? O segundo, eu tinha a sensação de poder sobre mim, mas ao mesmo tempo de amor, de cuidado, de eu te observo, eu sei quem você é ao mesmo tempo. Eu lembro que eu vou falar meu ser, eu já sabia, já respeitava ele, a minha cabecinha que ficava, e agora, posso levantar, sabe? Mas eu lembro do meu ser, o meu corpo ter um gestual assim, sabe? Diferente. Você percebia alguma diferença entre os seus pensamentos e o que você era? Percebia. Eu sei que o meu corpo, minha mente respeitava tudo aquilo, tudo, mas eu lembro de ser criança e, sabe, parecia que eu era duas pessoas em uma, querer viver lá em cima, explorar, eu continuar algo. Eu queria ir com aquele homem lá, o primeiro, mas ao mesmo tempo a minha mente, o meu ser falava, não, você tem que esperar. Mas você falou que você se sentia como se fosse duas pessoas em uma. Você pode me explicar um pouquinho melhor? Qual era a outra, então? Então, eu penso que a outra que era criança, queria ficar lá, e uma outra pessoa eu era uma respeitosa, respeita, espera, eu parece que eu falava para mim mesmo, sabe? Respeita, espera. E aí, ao mesmo tempo, não, eu quero ficar aqui, deixa eu ver o que tem lá depois daquele branco, tá brilhando demais. Eu brigava comigo mesma, eu brigava comigo mesmo, mas era tudo, não era uma discussão, era tipo, entenda, calma, que vai, tá chegando alguma coisa, e eu não queria esperar. Vou tentar interpretar aqui, para ver se eu entendi. Um lado seu era a criança que queria explorar aquilo lá, queria ficar, e tinha ao mesmo tempo um outro aspecto seu que entendia o que estava acontecendo, respeitava, e você diria que esse outro lado seu era mais maduro do que aquele lado criança? Era mais madura. Você também tinha alguma sensação de pertencimento àquele local? Sim. Não era, ao mesmo tempo que eu me assustava, o que eu estou fazendo aqui, quem é ser de branco, o que é o rapaz, ao mesmo tempo eu falava, olha, eu tô num lugar que eu já conheço, eu tô em paz, olha que sensação gostosa, eu tô aqui. Não me assustava, não era um susto, não me assustava por estar lá, sabe? E você teve algum sentimento de você ser parte daquilo, que é diferente? Você pertencer e você ser parte daquilo, como se tudo fosse um todo. Eu lembro que quando eu estava deitada, eu sempre me vi deitada lá, mas ao mesmo tempo o chão me cobria, ao mesmo tempo eu não via os meus braços, depois eu via, eu era parte da névoa, ou nuvem, até hoje eu não sei. Você falou que o chão te cobria? Como assim o chão te cobria? Porque eu não estava com a minha roupinha que eu estava lá embaixo. Quando eu subi, eu estava vestida, ou eu não estava vestida, tá vendo? A hora eu estava vestida, a hora eu achava que eu estava numa névoa, ou eu fazia parte das nuvens, do ar, eu não sei dizer. Eu sei que o meu corpo ficava só deitadinho, mas eu percebia que algo girava em torno de mim, algo branco. Então, e eu sentia aquele quentinho, aquela sensação gostosa, e eu lembro que meu corpo estava brilhando, piscando não, mas sabe, um brilho diferente. Então, não sei se era a roupa. Ah, então você via também o seu corpo lá em cima. Isso, Você pode falar um pouco mais sobre isso? Eu lembro de pensar que se eu correr lá pro branco, deixa eu ir para aquele lugar, a sensação que eu ia me misturar naquilo.
a parte criança, a outra parte minha falava, vamos correr para aquele branco, vamos correr, se espalhar, sabe? Você falou que o seu corpo meio que brilhava. A sua roupa ou a sua pele? Tudo, parecia que fazia um contorno no meu corpo. Ele era transparente? Era transparente, mas era um branquinho, assim, sabe? Bem uma névoa. É como se fosse uma névoa. E eu olhava assim para mim e falava, ué, mas cadê minha roupa? Era estranho. Eu fiquei um pouco curiosa. Mas ele parecia ter bem delineado o braço, os dedos, tudo como embaixo. Exato, tava isso. Só tava com esse contorno e... Como é que era a passagem desse branco que rodeava você para o corpo lá embaixo? Tipo, imagina que você tá olhando para o branco, você vai descendo a sua visão até chegar no corpo. Como é que passava de uma situação para outra? Isso, eu faço essa pergunta até hoje. Eu lembro que quando eu pensava no meu corpo lá embaixo, eu já via ele. Então, eu não via um limite das nuvens onde eu estava. Eu pensava no meu corpo, eu já via ele. E eu via essa linha de pipa. Eu via essa linha, essa alguma coisa que me segurava. Eu me assustava muito. Você pode falar um pouquinho sobre essa linha? Que cor, que espessura? Onde que ela grudava no seu corpo? Eu sei que eu não tenho, olha, eu não tenho informação de qualquer lugar sobre isso. Eu não sei o que era isso. Não sei. Parecia uma linha de pipa que brilhava, mas ela não era fininha. Eu lembro de questionar, mas tem que ser uma linha forte, eu sou uma pipa. Não era uma linha fininha de pipa, ela brilhava, chegava ao prata, mas não era prata. Não, era isso. Não sei dizer. Você diria que ela tinha quantos centímetros ou milímetros de espessura? Ela era muito comprida e eu acho que ela tinha a grossura de um dedão, mais ou menos. Eu enxergava ela. Mas você não sabe dizer em que parte do corpo, se pegava nas costas ou se era na frente? Saía da minha cabeça. Eu lembro de sair da minha cabeça lá do chão e ela ligava nas minhas costas, da parte de cima da cabeça. Isso, eu deitadinha, eu vi ela saindo e ela se unia. Eu não sei se era nas minhas costas ou era na minha cabeça. Eu não via a parte que me ligava em cima, eu só via lá embaixo da onde ela saía. Ah, então você viu que saía do corpo físico? Isso, e ela subia até a mim, só que eu não via aonde veio, onde ela ficou em mim, a parte de cima. Se foi a sensação que era nas costas, mas eu não sabia, eu não vi se era nas costas. Isso eu não tive essa visão. Mas lá embaixo você viu? Vi, que saía da minha cabeça. Do topo da cabeça. E aí eu ainda pensei, mas eu sou a pipa, mas ninguém tá segurando a pipa, a linha. Eu lembro de... Ainda bem que eu perdi essa memória. Eu questionei demais isso lá. Você, deitada que estava, você sentia o contato com alguma superfície ou era como se você estivesse parada no ar? Parada no ar. Por isso a sensação de eu ser uma pipa, porque eu lembro olha, não posso balançar muito, eu não posso... Porque eu na infância, a gente brincava muito de pipa. Eu fui criado com um monte de primos e tios, então a gente brincava muito de pipa. Então eu ficava, não posso me balançar muito, tenho que me equilibrar. Você subiu e desceu 3 vezes. Foi 3 vezes. O local era sempre o mesmo? Sempre o mesmo. Aquele primeiro homem estava sempre lá? O segundo homem também estava sempre lá? O segundo homem veio depois que eu subi a segunda vez. Eu acho que porque o primeiro homem estava aflito, eu sentia a aflição dele, a curiosidade do homem, depois ele veio de uma forma para me pegar mesmo. Foi aonde o segundo homem se pôs, estendeu o braço e falou, não toca nela, não é para tocar nela. Bem, ouvindo assim, a sensação que eu tenho é que se ele tocasse, você ia ficar lá. Você teve algum tipo de entendimento sobre o que aconteceria? Não.
Eu penso que pelo jeito que o meu ser todo queria, e eu queria ir com ele, com aquele homem, porque o amor dele me convencia, ou que eu já sabia alguma coisa. Eu tenho a sensação que eu ia ficar ali. Eu ia ficar ali para não penso diferente, não. Acho que eu ia ficar ali. Eu não sei se era a partir do toque dele. Não sei. O seu tamanho lá em cima era o tamanho de uma criança? Eu era uma criança desenvolvida lá em cima. É muito estranho. Eu era mais forte, mais... Porque eu lembro de ver meu corpo feio, magro, doente, não sei. Aqui embaixo. É isso, no quintal. E lá em cima eu estava bem, respirava bem, eu era forte. Eu lembro de quando eu perguntei, eu tô vestida, eu não tô vestida, de olhar para mim assim, sabe? Mais robusta. Não sei dizer se eu era maior. Eu sei que eu era criança lá em cima, mas eu estava bem mais desenvolvida, bem mais forte. Esse primeiro homem, ele tinha uma altura que você diria que é uma altura típica que se tem aqui na Terra? Mais ou menos. Eu sei, esse homem, eu lembro do cabelo dele, eu lembro do rosto dele. Ano passado eu conversei com uma tia minha sobre isso e passei as feições dela. Eu tinha até o depoimento dela no WhatsApp e tudo. Infelizmente eu acabei trocando de número. Ele se assemelhava a alguém da minha família, eu lembro, pelo jeito que eu descrevi, mas eu não sei dizer quem é. Ela falou que era o meu pai, porque o meu pai, ele foi assassinado, eu era pequenininha, acho que eu tinha 2 anos, 2 anos e meio. Ela falou, já que eu sou pai. Eu falei, não acredito que seja. Não sei se era uma repulsa minha, não sei dizer, mas eu falei, olha, não sei, o nome dela é Nina, né? Nina, eu não sei quem é, eu não vou arriscar dizer que era ele, não. Mas eu vendo as fotos de família, vendo os meus tios, o olhão, esse homem, ele tinha um olhão claro, né? Eu poderia dizer que da minha família, até hoje eu não vou arriscar dizer. Mas eu lembro dos cabelos, lembro da altura dele, era uma altura de mais ou menos 1,70 m. Eu tenho 1,70 m, ele era um pouquinho mais alto, né? E o outro ser era muito mais, 2 vezes mais que ele, 3 vezes mais que ele. Ele tinha mais do que 3 metros? Não vou dizer gigantesco, mas ele era bem mais alto que o outro. Imagine aí na sua casa, ele bateria com a cabeça no teto? Ele chegaria um pouquinho mais alto que o batente, né? Lá da parte de cima. Não, o batente ou o teto? O batente tem 2,20 m. O teto pode ter uns 3 metros por aí. É isso mesmo. Porque o rapaz, o primeiro homem que veio até mim já era alto, já era bem desenvolvido, né? Só que o outro era muito mais. Eu acho que realmente para ele passar numa porta de 2 metros e pouco, ele teria que se curvar muito. Agora me fale sobre o término da experiência quando esse ser veio e colocou a mão na sua cabeça. A mão encaixava, cobria a sua cabeça? A mão dele, eu lembro da vestimenta dele, acompanhar a mão, era uma vestimenta que eu fiquei interessada, como que era luz ou era tecido, né? Eu ficava... Nossa, era muito curiosa. E a mão dele, ao mesmo tempo, era muito gigante, mas quando se chegava à minha cabeça, a mão se encaixava. E a sensação era muito boa. Toda vez que ele vinha, parece que o meu corpo já queria se encaixar naquela mão. A voz que falou para você sobre a EQM era a mesma voz deste segundo ser? Não, não era. A voz que falou para mim era uma voz potente, eu não me assustei com aquela voz. Ela falou, né, vou te dar a lembrança, né, Era uma voz potente, era uma voz que sabia do meu sofrimento, sabia, né, eu já estava sem ar, falou, olha, eu não quero mais estar nesse mundo mesmo. E aí essa voz veio, então ela sabia, ela entendia, era potente, era uma voz determinada. A voz lá de cima era uma voz que era muito alta,
ao mesmo tempo era uma voz que não machucava o meu ouvido. Pelo que está dizendo, a voz que te comunicou, que te permitiu a lembrança da EQM, era uma voz potente. Essa você fala que era uma voz alta, mas que não te machucava. Você diria ou sentiu alguma hierarquia entre essas duas vozes? Você arriscaria dizer quem cuida de quem? Não arriscaria. E você, entre essas suas dúvidas, você diria que existe uma hierarquia de cuidar em toda essa dimensão não material? De cuidar no sentido de quem sabe mais cuida de quem sabe menos? Não sei dizer, cara. Eu não sei. Eu sei que aquele ser lá de cima, ele tinha um poder diferente, sim. Ele tinha uma determinação diferente da voz que eu senti. Tinha sim, mas eu não sei dizer sobre essa hierarquia, eu não sei dizer. Eu sei que tinha uma diferença. Tá, agora vamos imaginar duas situações. Você sai daqui e vai para um outro lugar. Já tinha alguém te esperando lá? O primeiro rapaz, ele veio andando. Ele veio andando, o jeito do corpo dele eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Ele veio andando. Assim que eu cheguei, eu olhei, eu fiquei assim olhando, né? E aí veio esse primeiro homem, esse primeiro rapaz andando rápido, assim. E você diria que as coisas são organizadas fora daqui ou é tudo meio que aleatório? Não, é organizado. Eu senti a organização, o respeito. Quando o segundo homem, o homem alto, veio, o primeiro homem se encolheu assim para de trás dele ou do lado e ficava me olhando, assim, sabe, com aquele olhar comprido. Então eu senti um respeito. O segundo homem não falou mais. O primeiro, né? O mais baixinho, não falou mais. Ele olhava para o homem alto, olhava para mim, assim, sabe? Eu entendia. Quando eles falaram, também não vi boca se mexendo, não vi nada, mas eu entendia. Isso para mim foi, sabe? Eu fiquei, eu não estou bem da cabeça. Porque eu falava, as pessoas falam, não mexe a boca. Então, para mim, criança tem que ter explicação para tudo, né? E ficava, eu não estou bem na cabeça. Eu sei que você teve muitas outras experiências. Nós conversamos antes. Eu gostaria que você nos relatasse tudo o que você quiser, por favor. Desde antes, desde quando você nasceu até hoje. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Jaqueline, onde ela nos conta sua outra EQM, também nos conta outras experiências muito profundas e responde às nossas perguntas. O link está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?